Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então ao assunto de arquivos, né? Sistemas de arquivos, certo? E vão ter mais algumas videoaulas sobre isso aqui. Assunto para nossa segunda prova, beleza? Então vamos lá. Vou começar com um conceito sobre sistema de arquivos, né? O que é isso aí? O sistema de arquivos ele é responsável por implementar em software um recurso que não existe no hardware. Beleza? Então, essa é a responsabilidade do sistema de arquivos. O hardware oferece simplesmente um grande conjunto de bytes contíguos, e a tarefa principal do sistema de arquivos é implementar a abstração de arquivo em cima do dispositivo de armazenamento. Então a gente pode simplificar isso aqui dizendo que um sistema de arquivos ele traduz né, nossos dados para uma linguagem onde possa ser gravada no disco físico, né? Então, isso aqui é importante, né? Responsabilidade do sistema de arquivos e a tarefa principal. Né? Então, a tarefa principal é fazer uma abstração de arquivo em cima do drive físico, né? Do metal aqui mesmo. Aqui uma imagem do HD, beleza? E geralmente como é organizado um sistema de arquivos, né? Arquivos são guardados em pastas, né? Uma pasta pode ter uma subpasta dentro dela. Beleza, isso aqui é comum, né? Para muitos de nós que utilizamos Windows, Linux no dia a dia. Esse slide aqui está mostrando um pouco da relação do que é físico e o que é lógico, né? Entender saber diferenciar coisas físicas de coisas lógicas dentro de um sistema computacional. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Após a formatação física, feita pelo próprio fabricante do disco rígido nas etapas finais da produção, temos um HD dividido em trilhas, setores e cilindros. Toda a infraestrutura básica para permitir que a cabeça de leitura possa ler e gravar dados. A formatação física permite que a placa lógica posicione corretamente as cabeças de leitura. Então vejam bem que, né, formatação física realmente é como a máquina aqui, né? A mecânica da coisa, né? A divisão, ele já faz a divisão do HD. E tem esse lance também de posicionar as cabeças de leitura no lugar certo. Beleza? Então isso é uma formatação física. Então vamos continuar. Porém, para que este disco possa ser reconhecido e utilizado pelo sistema operacional, é necessária uma nova formatação, a chamada formatação lógica. Formatação lógica consiste em inscrever no disco a estrutura do sistema de arquivos utilizado pelo sistema operacional. Podemos visualizar a formatação lógica com a linguagem utilizada pelo sistema operacional. Beleza? Então, o que a formatação lógica faz é escrever no disco a linguagem, né, que o sistema operacional vai entender para fazer essa mecânica toda funcionar. Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Diferentes sistemas de arquivos operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. Tá? Então, sistema de arquivos, conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Deu para enxergar melhor a abstração, então, a importância da abstração que o sistema de arquivos faz. E aí, existem vários sistemas de arquivos, né? Alguns estão listados aqui, ó. Do Windows, né, em geral, nós temos os FAT, FAT12, FAT16, FAT32. Dos Windows mais antigos, ó, se utilizava
muito. A nossa geração acho que pegou do FAT32 pra frente, né? Apesar que eu sou mais velho que vocês já. Eu acho que vocês pegaram isso aqui também. Até hoje a gente consegue, né, formatar muito normalmente. O Windows já vem padrão lá para formatar pendrive, essas coisas. Pelo FAT32. E aí os Windows mais novos, né, já utilizavam o NTFS, tá? Promissão da MS para o Windows 7. Bom, pessoal, isso aqui eu não... O que é isso aqui? Não lembro o que é isso, tá? Depois vale um Google. E os do Linux, XT2, XT3, XT4 e esse Riser FS que eu também desconheço agora. Mas esses aqui eu creio que sejam os padrões, né? Os que eu mais utilizei, pelo menos. No Ubuntu. Pessoal, aqui temos uns questionamentos. Por que existem diferentes sistemas de arquivos? Segunda questão. Diferentes hardwares necessitam de diferentes sistemas de arquivos? Essa pergunta aqui, né? Creio que seja análoga a por que existem diferentes linguagens de programação, né? E diferentes computadores precisam de diferentes linguagens. Vocês podem fazer uma analogia. Então, essa aqui é para vocês filosofarem aí. Memória principal versus memória secundária. Um processo em execução pode armazenar uma quantidade limitada de informação na memória virtual. Contudo, para algumas aplicações esse tamanho não é adequado. Exemplo, sistemas que necessitam de um banco de dados. Hoje em dia já ouvimos falar de SGBDs que trabalham com mais de 1 TB de informação. Bom, pessoal, essas aulas aqui, elas foram desenvolvidas pelo Humberto, né, pelo professor Humberto, e se eu não me engano, elas são de 2008 ou 2010. Então pensem bem que de lá até aqui, né, isso aqui já deve ter aumentado um pouquinho aí, né? Lembrem lá da lei de Moore, né, que a tecnologia cresce em tempo exponencial. Mas eu deveria ter atualizado essa informação já para vocês, né? Mas deem um Google aí que vocês encontram essa informação. Beleza? Bom, então, um processo, né, tem uma quantidade limitada de informação. Beleza? Então, onde a gente vai armazenar esses sistemas de arquivos? O dispositivo de armazenamento de um sistema de arquivos pode ser qualquer mídia, que a gente também chama de memória secundária, né? A gente falou sobre isso na aula de memórias. A qual provê um meio de armazenamento em massa, persistência de dados, compartilhamento de informação entre processos. É então necessário que processos possam ler, criar e apagar arquivos, que é a manipulação dos arquivos, né? Como se dá essa manipulação? Através das chamadas de sistema. É então necessário que seja fornecida a persistência. A existência de um arquivo é independente ao processo. Ou seja, quando o processo é finalizado, o arquivo pode continuar existindo. E é então necessário que os arquivos devem ficar armazenados fora da memória principal. Por que isso aqui, pessoal? A memória principal ela é volátil, ela não é persistente, ela não iria manter nossos arquivos até depois que o computador reiniciasse, certo? Porque quando o computador desliga, todos os dados da memória principal são apagados. Beleza? Então aqui são as condições de um dispositivo para armazenar um sistema de arquivo, ok? O projeto de um sistema de arquivos envolve principalmente estrutura, nomeação, acesso, uso e proteção. Nesse slide aqui a gente tem uma visão sobre os arquivos, né, do ponto de vista do usuário e do ponto de vista do sistema. Como os usuários enxergam os arquivos? Através de nomeação, proteção e como eles aparecem no
na nossa User Interface, né? Para o SO, o SO, né, enxerga os arquivos, ele enxerga dos arquivos os seguintes componentes: setores, blocos lógicos, listas encadeadas, mapa de bits, proteção, logs para journaling. Então vocês veem que a gente tem os arquivos, né, são diferentes dependendo do seu ponto de vista, né? Usuários, nós estamos acostumados, né, a ver os nomes do arquivo, a proteção do arquivo, né? Aqui entra a questão de você ocultar um arquivo, de você conseguir dar permissão para certos usuários utilizarem esse arquivo, outros não, e como eles aparecem, que é o que a gente vê na tela. Deixa eu só dar uma pausa aqui para a gente finalizar essa primeira parte. A gente falou então nessa primeira parte da aula sobre sistema de arquivos, né? Vimos o conceito, falamos sobre formatação física, formatação lógica, demos os exemplos de sistemas de arquivos e definimos o que é um sistema de arquivos. Deixei duas questões para vocês pensarem. Por que existem diferentes sistemas de arquivos e se diferentes hardwares necessitam de diferentes sistemas de arquivos. Aqui a gente falou também um pouco sobre dispositivos de armazenamento, né, de sistemas de arquivos, para armazenar nossos sistemas de arquivos. E, por fim, falamos, né, sobre visões diferentes de arquivos e o que envolve um projeto de um sistema de arquivo, o que a gente tem que ter para projetar um novo sistema de arquivo. Vamos ver então o que são arquivos. Arquivo é um mecanismo de abstração. O objetivo é isolar o usuário sobre detalhes de como e onde a informação está armazenada e como os discos, na verdade, funcionam. Se lembram quando a gente falou, né, que o SO funciona como uma máquina estendida? Então aqui voltamos a essa questão. O objetivo de um arquivo, então, nada mais é do que facilitar, criar uma camada de abstração para facilitar a vida dos usuários a enxergarem seus dados, né, que estão gravados num computador. Os arquivos devem ser nomeados, né, e existem regras para nomear arquivos. Criação de arquivos. Quando um processo faz uma chamada de sistema para a criação de um arquivo, ele dá um nome a este arquivo. Esse é o primeiro passo. As regras de nomeação variam de sistema para sistema. Todos os sistemas permitem strings de até 8 letras. Por exemplo, Torrico, Maria, XCGU. E alguns sistemas permitem dígitos e caracteres especiais. Muitos sistemas operacionais permitem nomes de até 255 caracteres. Na verdade, né, não é o SO que permite nomes de até 255 caracteres, e sim o sistema de arquivos utilizado. Já alguns sistemas de arquivos diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. É o que a gente chama de case sensitive, né? São sensíveis ao case, que é se é maiúsculo ou minúsculo, né? Se um literal é maiúsculo ou minúsculo. Esses sistemas de arquivos ext2, ext3, 4 do Unix e do Linux, eles diferenciam, tá? Podemos ter diferentes arquivos chamados Maria, Maria tudo em letra maiúscula, Maria fazendo camel case, né? Maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Ou seja, esses sistemas de arquivos diferenciam se eu tenho esse arquivo e esse aqui, serão arquivos diferentes. Já na família FAT e NTFS, utilizados pelo Windows, a gente não tem essa diferenciação. Então a gente pode ter esse arquivo e esse aqui, que eles vão ser considerados o mesmo arquivo. Windows 95 e 98 usam o mesmo sistema de arquivos do DOS, então herdam todas as propriedades de nomeação.
O NT e o Windows 10 suportam o sistema de arquivos do DOS, portanto também herdam suas propriedades de nomeação. Ok? Contudo, o Windows NT e o 2000 suportam um sistema de arquivos chamado NTFS, com suporte a Unicode. Unicode é um padrão que permite aos computadores representar e manipular de forma consistente texto de qualquer sistema de escrita existente. Então eu posso ter esses símbolos, né, desse alfabeto estranho aqui, desse aqui que imagino que seja o árabe, e os símbolos do idioma japonês. Perdi o nome agora aqui de como eles chamam. Então o NTFS tem essa possibilidade por causa desse suporte ao Unicode. Coisa que a gente não podia representar nos Windows mais antigos. Aqui ele dá o exemplo, né, do Windows 2000, porque como eu disse, esse slide está um pouco desatualizado, mas o Windows 10, que é o mais atual, continua utilizando esse mesmo sistema de arquivos. Outro assunto que é importante quando a gente fala de nomeação de arquivos, né, é a extensão. Muitos sistemas operacionais suportam nomes de arquivos com duas partes: o nome do arquivo e a extensão, separados por um ponto. Por exemplo, umberto.doc, código.cpp, minhaclasse.java. Então aqui nós temos o nome e após o ponto a extensão. No DOS, por exemplo, é suportado um nome com até 8 caracteres e uma extensão de até, no máximo, 3 caracteres. Já no Unix, o tamanho da extensão fica a critério do usuário. O arquivo pode ter até mais de uma extensão, por exemplo, prog.c.z. Né? Aqui a gente tem o nome do arquivo, que é prog, extensão .c e uma segunda extensão .z. E as extensões, elas são apenas convenções e geralmente não são impostas pelo SO. Elas são apenas para lembrar o usuário que determinado arquivo é de determinado tipo. Então não é o SO que obriga a gente a usar extensões no nosso arquivo. Mas isso é feito para facilitar o nosso entendimento do nosso sistema computacional. Porém, a nível de aplicação, extensões podem ser exigidas, como por exemplo um compilador de C exige extensão .c, o Word exige extensão .doc, .docx. Então eu posso ter aplicações, né, então já estamos acima da camada do sistema operacional, pois o SO não impõe isso. Mas acima do SO, a nível de aplicação, podemos desenvolver aplicações, né? Podemos instalar no nosso computador aplicações que façam essa exigência. Por exemplo, o compilador do C. No Windows, os usuários finais e as aplicações podem registrar extensões no sistema operacional. O objetivo é especificar qual programa reconhece aquela extensão. Tal requisito foi especificado apenas para facilitar o uso do usuário final. Então eu posso no Windows registrar uma extensão que não existia até então para facilitar a minha leitura de um determinado arquivo. Como é a estrutura de um arquivo? Arquivos podem ser estruturados de várias formas. Aqui na nossa bibliografia, no livro do Tannenbaum, a gente consegue ver essas três formas aqui. A primeira é uma sequência de bytes, mais comum para a gente. A segunda é uma sequência de registros. E a terceira em árvore. Se a gente utilizar uma estrutura de sequência de bytes,
o sistema operacional não sabe o que o arquivo contém. Qualquer significado é entendido a nível de programa de usuários. O Unix e o Windows e a grande maioria dos SOs modernos utilizam essa estratégia. Então aí no seu computador provavelmente um arquivo nada mais é do que uma sequência de bytes, e é só isso que o SO enxerga. E o significado real desse arquivo só é entendido a nível de programa de usuários. Essa estrutura dá para a gente máxima flexibilidade. Eu posso, como programador, desenvolver algo em comum, já que quem interpreta sua lógica é o próprio programa desenvolvido por ele. Já na estrutura de arquivos que utiliza uma sequência de registro, o arquivo é uma sequência de registros de tamanho fixo, e cada registro com uma estrutura interna. A operação de leitura e escrita passa a ser simplificada. Então, usando essa estrutura, um arquivo é organizado como uma sequência de registro, e esses registros têm sua própria estrutura. Isso facilita leitura e escrita no arquivo. Na época dos cartões perfurados, por exemplo, um cartão lá que tinha 80 coluninhas para você marcar. Na época, muitos sistemas operacionais tinham seus registros com 80 caracteres, por conta desses cartões. Ou seja, os registros eram as imagens dos cartões. Obviamente, nenhum SO atual funciona assim. Tá? Então, essa estrutura de registros é mais como uma questão histórica que a gente deve conhecer. A terceira forma de estruturar um arquivo é através de árvore de registros. Os registros não têm necessariamente o mesmo tamanho e cada registro possui um campo-chave. Aqui que está o pulo do gato, Então a gente ordena a árvore pelo campo-chave e essa ordenação tem o objetivo de acelerar a busca por chaves. Esse é um esquema que seria interessante para SGBDs, Mas atualmente cada SGBD implementa sua estrutura de dados com diversos tipos de índices para acelerar as consultas. Tipos de arquivos. No Unix e no Windows, a gente geralmente divide os tipos de arquivos em arquivos regulares e arquivos de diretório. Os arquivos regulares são arquivo ASCII ou arquivos binários. E os arquivos de diretório são implementados de diferentes formas, mas basicamente são as pastas, que a gente chama de pastas nos nossos sistemas operacionais. Os arquivos regulares possuem informações do usuário, já os arquivos de diretório possuem informações da estrutura do sistema de arquivos e são utilizados para o controle do SO e alterados apenas com chamadas de sistema. Os arquivos regulares são geralmente arquivos ASCII, que é o código padrão americano para o intercâmbio de informação. Os arquivos ASCII são constituídos de linhas de texto. Elas não necessariamente possuem o mesmo tamanho. Um detalhe importante é que o caractere de quebra de linha varia entre os SOs. No Windows, nós temos /R, /N, que é o caractere 13 e o caractere 10. Já no Unix, a gente usa só o /N, caractere 10. E muitos editores possuem problemas na leitura de arquivos ASCII por causa desse pequeno detalhe. Alguns conseguem visualizar ambos da forma correta. A grande vantagem da gente trabalhar com arquivos ASCII é que podem ser mostrados e editados em qualquer editor de texto. Se vários programas utilizam ASCII como entrada e saída, é fácil conectar a saída de um programa na entrada de outro, como um pipeline. Tá? Então é basicamente uma padronização, que é fácil de qualquer editor de texto enxergar, interpretar e até gerar como saída e receber como entrada. Os arquivos binários
eles têm a visualização num editor de texto de algo incompreensível. Vocês podem ver que se você tentar abrir um arquivo qualquer aí do seu computador com um editor de texto, você vai obter um resultado semelhante a esse aqui. Sua estrutura interna é traduzida pelas aplicações que a utilizam. Então, um exemplo, um arquivo zip.zip, se você abrir no editor de texto, você vai ter uma coisa incompreensível assim, que somente o WinRAR da vida, né, um programinha de compactação, vai conseguir interpretar. Aqui nesse slide nós temos um arquivo binário executável simples de uma versão do Unix. Então, embora o arquivo seja uma sequência de bytes, o SO somente executará se ele tiver um formato apropriado, que é esse formato padrão aqui. Podem ver ó, que o cabeçalho desse arquivo aqui, desse modelo de arquivo, né, ele se inicia com um número mágico, que é um número que evita que outros arquivos sejam executados por engano. Então é através desse número mágico que o SO sabe que ele é um executável e pode executar ele. Então aí depois a gente tem outras informações, né? Tamanho do código, tamanho dos dados, tamanho de segmento de pilha. E tudo isso é guardado e interpretado pelo SO. E depois do cabeçalho nós temos os dados propriamente ditos que estão gravados nesse arquivo. Então o cabeçalho é uma identificação para o SO ler, e após o cabeçalho os dados do arquivo. Como podem ser feitos acessos aos arquivos? Existe o acesso sequencial, onde o processo pode ler todos os bytes de um arquivo sem efetuar saltos. Então o processo vai lendo os bytes, né, um por um, como se fosse numa fila, e não consegue saltar. O próximo obrigatoriamente tem que ser lido. Nesse tipo de acesso, o processo pode voltar o cabeçote de leitura para o início do arquivo. Então aí começar a ler tudo de novo. Era conveniente quando o meio de armazenamento era fita magnética. Temos também o tipo de acesso aleatório, onde o processo pode acessar as informações do arquivo fora de ordem, efetuando saltos. Então eu perco esse problema de ter que acessar tudo sequencialmente. Ele é um modelo mais adequado para discos rígidos, que é o que a gente utiliza atualmente nos nossos computadores. Geralmente os SOs disponibilizam uma função seek, que através dessa função eu consigo procurar no meu disco rígido a parte que eu quero ler no momento. Alguns sistemas operacionais antigos classificavam os arquivos como sendo de acesso sequencial ou de acesso aleatório. Os SOs modernos consideram todos os arquivos como de acesso aleatório. Isso influencia diretamente na programação. Associado a cada arquivo, a gente pode ter diversos atributos, que são os atributos de arquivos, como por exemplo, data e hora da criação, data e hora do último acesso, guardar quando foi feito o último acesso desse arquivo, informações de proteção, uma senha, identificação do criador, quem criou esse arquivo, quem é o proprietário atual desse arquivo. Pode ter uma flag para indicar que ele é apenas leitura, eu não posso fazer alteração nele. Pode ter uma flag de arquivo temporário. E por aí vai. E quais operações que são feitas geralmente em arquivos? Diferentes sistemas oferecem diferentes operações para armazenar e recuperar informações. As mais comuns são as seguintes. A operação create, que cria um arquivo sem dado algum, e alguns de seus atributos são definidos. Por exemplo, data e hora da criação. Né? Temos o delete, que é para deletar um arquivo, open, close, para abrir, para fechar o arquivo, read,
onde n bytes são lidos a partir da posição atual do cabeçote de leitura. Write, os bytes são escritos a partir da posição atual do cabeçalho de escrita. E o write pode sobrescrever dados existentes, ou escrever no fim do arquivo, aumentando seu tamanho. Append, apenas uma forma reescrita de write, mas com a limitação de escrever apenas no fim do arquivo. Então vejam bem que o write ele pode sobrescrever dados, já o append ele apenas faz um anexo ao arquivo. A operação seek efetua saltos nos cabeçotes de leitura e escrita. A operação rename altera o nome do arquivo. E é isso para a aula de hoje, pessoal. Aqui estão as referências, principalmente do livro do Tennenbaum, porque ele é muito bom. Tchau para vocês.